Olá, meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre autodefesa astral ou proteção espiritual numa linguagem mais popular. E esse vídeo ele é também uma resposta a um comentário de um vídeo que eu fiz sobre obsessores e quiumbas e como esses espíritos mal intencionados ou energias nocivas podem nos influenciar, causando transtornos físicos, psicológicos e espirituais também. Então vou deixar o card desse vídeo aqui caso você não tenha assistido. E após compreender como esses seres atuam, a pergunta é: como podemos nos proteger deles? E na verdade, existem milhares de técnicas que nós podemos utilizar para afastar, evitar ou até mesmo nos proteger de espíritos mal intencionados ou espíritos malignos. Cada tradição, cultura, religião vai ter as suas próprias técnicas e meios de fazer isso, ou até mesmo a utilização de artefatos, que obviamente não são artefatos ou objetos comuns, mas sim artefatos e objetos sagrados, sendo alguma dessas técnicas mais antigas ou ancestrais e outras adaptações, atualizações ou até mesmo invenções de técnicas novas. E hoje meu objetivo é trazer uma base, tanto para que vocês possam buscar por conta própria a aprender técnicas novas dentro das tradições que vocês têm afinidade e também para que vocês possam entender como essas técnicas atuam de uma maneira geral. Pois muito provavelmente você deve conhecer alguma das técnicas que eu vou trazer aqui como exemplo, mas não necessariamente você entende como ela atua ou como ela funciona. E desde os tempos mais remotos, quando os nossos ancestrais ainda eram todos nômades, eles acreditavam que o próprio fogo, além de protegê-los contra perigos noturnos, de animais selvagens, ele era responsável também por afastar os espíritos malignos, protegendo assim os seus grupos ou tribos, sendo esse um dos motivos, mas não o único, do qual o ser humano aprendeu a manipular o fogo, não somente por necessidade física, para aquecer os seus corpos, cozinhar alimentos, mas também como uma técnica de proteção espiritual. E não é muito diferente quando você acende uma vela pedindo proteção ou fazendo suas preces para o seu anjo da guarda, para o seu orixá, para sua pombagira, para o seu exu, ou para uma divindade ou entidade do qual você tem alguma afinidade. Então isso é muito comum em diversas tradições e religiões. O ato de você acender uma vela para você pedir ali por proteção, contra perigos, ameaças, ou até mesmo para fazer um pedido, uma oração. E não à toa, quando uma criança está com medo do escuro, ela busca um ponto de luz para se refugiar, para que ela possa se sentir mais segura, mais confortável. Isso é algo que está inserido na nossa natureza humana de alguma forma, em que a luz, o fogo como símbolo da luz também, ele nos traz essa sensação de segurança. E o fogo ele tem essas características, tanto simbólicas quanto físicas, de trazer a iluminação, de afastar as trevas ou a escuridão, ou até mesmo aquilo que é obscuro, e até mesmo consumir algo para que possa transmutar aquilo em algo novo. E os xamãs, os sacerdotes, eles não somente eram encarregados de lidar com esses espíritos mal intencionados, mas também eles detinham de técnicas para expulsar esses espíritos, tanto de pessoas quanto de locais ou ambientes. Parecido com a ideia recente que nós temos no espiritismo da desobsessão ou do trabalho de transporte na Umbanda, ou até mesmo do exorcismo da Igreja Católica. Claro que cada uma vai ter as suas particularidades, níveis e intensidades, mas a ideia central é a mesma, é afastar ali um espírito maligno, um espírito mal intencionado ou nocivo de um local ou de uma pessoa, e que está causando algum tipo de transtorno ali. Então, enquanto utilizavam ervas, itens da natureza, partes de animais, como garras, dentes, pele, penas ou outras partes, outros utilizam o fluido magnético, utilizam as rezas, os salmos, a própria água benta, ou até mesmo a incorporação de outros espíritos guias para que eles possam expulsar ou transportar esses espíritos a outros locais. Mas o objetivo central é o mesmo, é de expulsar ou afastar algum espírito maligno, mal intencionado, de uma determinada pessoa ou local. E dentro dos conhecimentos mágicos das ervas, da botânica oculta em si, tem uma erva que é muito conhecida,
para isso, que é a própria arruda, que além de ser um repelente natural para insetos, ela também atua no campo astral como um repelente desses espíritos ou energias adversas. Ou seja, toda e qualquer influência nociva ali nesse campo astral espiritual que possa gerar algum tipo de transtorno. Nos próprios filmes clássicos também, tem o alho como um elemento retratado ali de afastar seres vampíricos, né, seres que drenam a energia vital das pessoas. O uso de metais também, como a própria adaga de prata ou estacas de ferro, que tem uma relação simbólica ali, que são materiais que são utilizados para afastar esses espíritos nocivos. O próprio uso da cruz também, que remete a um significado muito mais antigo que o próprio cristianismo em si, quanto religião, e que em algumas tradições, religiões ou práticas é conhecido como o cruzeiro, que representa ali os quatro elementos, ou a verticalidade e a horizontalidade que unem ali os mundos, o mundo dos vivos, dos mortos, o mundo físico, o mundo espiritual, que é uma das representações também associado às encruzilhadas, por exemplo. Então a gente acha no consenso popular de que a cruz é uma coisa restrita e exclusiva do cristianismo, mas não, ela é um símbolo muito mais antigo quanto essa própria religião. E dentro do uso ainda de plantas, quem nunca viu ali na entrada de algum comércio, de alguma empresa, ou até mesmo de alguma casa, um vaso com espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara, e tem uma diferença sutil ali na atuação dessas duas ervas, ou também a Comigo Ninguém Pode, pimenteira, agné e entre outras plantas também que têm essa função de criar ali um campo de proteção e também atuarem como protetores daqueles locais, daqueles ambientes. E além de barrarem para que espíritos negativos ou energias adversas não adentrem aqueles locais, elas também contribuem ali para o equilíbrio, o bem-estar da energia daquele local, atuando como seres vivos, como guardiões, pois não podemos esquecer que as plantas, as ervas, elas são seres vivos também. A própria defumação também, com essas ervas secas, elas têm a capacidade tanto de realizar essa purificação, uma limpeza em determinado espaço, ambiente ou até mesmo pessoa, mas também de ampliar ali aquele campo de proteção para que aquelas energias não consigam retornar àquele local ou voltar a perturbar aquela pessoa. E existe, é claro, toda uma manutenção a ser feita para evitar com que isso não aconteça de forma recorrente, e também tem um estudo para entender as características, as particularidades de cada uma dessas ervas, como elas devem ser utilizadas, com quem elas devem ser utilizadas, pois algumas têm restrições e que, se mal utilizadas, mal aplicadas, elas podem ter até um efeito inverso e causar algum tipo de incômodo ou transtorno. Então, para algumas ervas mais comuns, mais acessíveis, é muito fácil de você encontrar essas ervas secas em casas de artigos religiosos, por exemplo. E é claro, o estudo também, caso você não tenha um acesso fácil a essas ervas e vá comprar de alguma loja, de algum fornecedor, o estudo é importante para você poder diferenciar se realmente aquilo é a erva que você está buscando que vai cumprir uma determinada função. Pois infelizmente ali, em alguns fornecedores duvidosos, essa combinação é uma mistura ali de outras coisas que não tem nada a ver com aquela função ou com aquela erva. Então tem que tomar esse devido cuidado. Uma outra utilização e aplicação das ervas também, além de utilizá-las como proteção, como defumação, é o próprio banho, que é o famoso banho de ervas. E esse banho ele é aplicado diretamente no nosso corpo após a higienização convencional e que tem procedimentos ali específicos a serem seguidos também. Tem uma ritualística para você poder aplicar um banho de ervas no seu corpo. Não é só você colocar as ervas na panela, ferver a água e você depois jogar depois do banho. Tem rezas, tem processos a serem seguidos ali com devido respeito para você ativar as propriedades dessas ervas. E aplicando no seu corpo você consegue ali fortalecer o seu escudo astral, remover energias nocivas, miasmas, larvas astrais e também fortalecer a sua própria energia pessoal, te dando mais disposição e vitalidade. E além da utilização das ervas como esse recurso, como técnicas para você criar essas proteções, fazer essas limpezas energéticas, tem o uso do verbo também.
que é muito utilizado principalmente no cristianismo, no judaísmo e no próprio islamismo, onde há a realização de orações e também a leitura de salmos, onde cada um desses salmos vai ter uma função específica também. O famoso salmo ali para você realizar um banimento, para você realizar uma limpeza e afastar espíritos negativos, é o Salmo 91, que é um salmo poderoso para proteção e para afastar energias indesejadas. O uso de nomes divinos também é muito comum dentro dessas tradições e religiões, utilizando de uma autoridade divina ali para você expulsar esses seres, essas energias nocivas, tanto de uma pessoa também quanto de um local ou ambiente. E também é comum nessas tradições você utilizar ali a imagens de figuras divinas ou até mesmo de nomes divinos gravados em talismãs, amuletos, para que você possa utilizar ali como um amuleto ou talismã de proteção. E existe também um procedimento ritualístico para você consagrar esses itens, esses artefatos, para que você possa utilizar ali e eles terem uma eficácia. Não é somente você comprar ali numa lojinha de artigos religiosos, começar a usar e achar que vai funcionar. E são procedimentos que podem ser feitos tanto por um sacerdote, quanto por você mesmo, qual que é o procedimento adequado para fazer isso. E é claro, não somente nessas religiões, mas o uso de amuletos, artefatos e talismãs para a proteção espiritual, eles são utilizados praticamente em todas as religiões e tradições que existiram ao decorrer da história. Desde o uso de presas de animais caçadores, através de acessórios como colares, pulseiras, ou até mesmo como pedras, minerais, metais específicos, totens, imagens divinas, símbolos, que são utilizados ali para confeccionar acessórios e artefatos para essa finalidade. Cada um com o seu próprio fundamento, com a sua base simbólica, que tem uma representação ali que vai atuar nesse campo da proteção, da defesa ou até mesmo de uma limpeza energética. Outros exemplos bem comuns hoje em dia é o próprio terço, ou o próprio fio de contas, o japamala, ou aquela fitilha vermelha que é colocada no pulso esquerdo. E é muito comum você encontrar pessoas também utilizando colares ou pulseiras ali com aquela medalha de São Bento, ou até mesmo com a imagem de São Jorge, que são figuras divinas populares ali que representam essa ideia da proteção espiritual, da proteção contra o mal. Tem até pessoas que utilizam também adesivos com essas imagens nos carros, por exemplo, como uma forma de você proteger um bem material também, contra danos, assaltos ou até mesmo acidentes. Então, esses símbolos, se preparados da forma correta, podem ser utilizados não apenas para nos proteger, mas para proteger também os nossos lares, os nossos bens materiais, contra roubos e danos, que também são ações que podem ser influenciadas ali por esses espíritos mal intencionados. Mas não é simplesmente, como eu citei, você comprar ali um artefato numa loja de artigo religioso e começar a usar e achando que vai ter alguma eficácia. Existe um procedimento de consagração para você tornar aquele objeto sagrado, para você realizar uma ativação dele para ele cumprir a sua função. E que pode ser feito através do intermédio de um sacerdote ou sacerdotisa, ou você mesmo realizar essa ativação, desde que você conheça o passo a passo para fazer isso. Existem também rituais mais elaborados que têm essa finalidade e função de fortalecer a sua proteção espiritual. Então, independente do uso de amuletos, de imagens ou símbolos, ela acaba magnetizando, vamos dizer assim, a sua energia pessoal, colocando ali aquela energia de proteção espiritual no seu próprio campo energético, criando-se assim um escudo astral. Assim como os rituais com os anjos, que são excelentes guardiões por natureza, que podem garantir tanto a proteção sua, particular, pessoal, quanto do seu lar ou de bens materiais. E é claro, não somente os anjos, mas outros seres divinos também, que atuem dentro dessa função de guardião ou de protetor, e que podemos encontrar eles em toda e qualquer religião ou tradição, e que dentro de religiões ou tradições afro-brasileiras tem o famoso ritual de fechamento de corpo também, que é um ritual de proteção dentro dessas tradições. E outro meio também de fortalecer a sua proteção espiritual é construir o seu próprio altar na sua casa mesmo, para que seja um ponto de conexão tanto com o sagrado dentro das suas crenças, dogmas e religião, mas também como uma forma de você firmar ali a presença dos seus guardiões na sua vida, pedindo por proteção, pedindo por amparo, por orientação, e acaba sendo um meio bastante eficaz de tanto você realizar essa manutenção,
fortalecer essa conexão e também de preservar a sua proteção espiritual, pois você vai estar estreitando ali laços e conexões com aqueles que te protegem, e não somente você vai acabar recorrendo a eles quando houver necessidade. E cada religião e tradição vai ter as suas particularidades e características específicas de como você montar esse altar pessoal, mas no geral ali há a presença de uma imagem divina, a presença ali dos quatro elementos, por mais que não seja identificado por esse termo, mas como, por exemplo, uma vela, um copo d'água ou até mesmo um incenso. Então, até aqui, eu já passei diversas técnicas de como você realizar sua própria proteção espiritual, para evitar ali a influência ou a presença desses espíritos ou energias nocivas. E algumas são mais simples, outras mais elaboradas, mas que devem ser utilizadas com sabedoria e respeito pelas suas particularidades. E também, é claro, o principal é você reunir ali e utilizar aquilo que você tem mais uma afinidade em termos de crenças, tradição e religião. E é muito importante você também ter um sacerdote, uma sacerdotisa de confiança, que você possa buscar orientações de como realizar as suas próprias proteções particulares, espirituais, e também alguém a quem recorrer quando a coisa ficar feia, quando for uma situação mais extrema, mais intensa ali, de uma obsessão mais grave, por exemplo, para que assim o sacerdote ou sacerdotisa possa avaliar o seu caso e te orientar quanto ao melhor procedimento para lidar naquela situação, para preservar o seu bem-estar e a sua proteção espiritual. E deixa aqui nos comentários, você conhecia alguma dessas técnicas? Você já utilizou ou utiliza alguma delas no seu dia a dia? E se você gostou desse vídeo também, deixa seu like, se inscreva nesse canal e compartilha com as pessoas que você acha que estão precisando fortalecer a sua própria proteção espiritual. Então, obrigado pela audiência e até a próxima.